Olá, galera! Bem-vindos ao canal Misturando as Tintas. Neste vídeo de hoje, nós vamos aprender a pintar um motivo de Natal muito bonito. Este motivo aqui, ó, tem velas, tem bolas de Natal, tá? Tem um laço muito bonito, tá? E nós vamos então aprender o passo a passo de como a gente pinta este desenho, certo? Nós estamos nesta série de motivos de Natal, então esse é mais um vídeo e eu coloco nesse vídeo o passo a passo. Observe que este pano de prato já tem o crochê vermelho e o arremate dele é verde, que combina com o desenho, isso é muito importante, tá? No final, quando eu terminei o vídeo, eu coloquei este stencil. Esse stencil não está no vídeo, tá? Eu coloquei ele depois. Eu tenho um stencil natalino e eu peguei só os motivos que tinham as bolas de Natal e fiz esse desenho que parece uma cortina, né? Com essas bolas de Natal, ficou bem bonito. Preencheu o desenho e ficou muito bonito, tá? Então, neste vídeo nós vamos aprender este passo a passo, né, deste desenho, certo, galera? Não se esqueçam, se você está chegando, não se inscreveu no canal, se inscreva, que a gente quer chegar a 1000 inscritos, ok? E deixem sempre o seu like. Sempre quando vocês visualizarem o vídeo, curtem para incentivar o canal, certo? Então, bora lá, misturando as tintas. Então, nós vamos pintar este motivo, como eu já falei na introdução, né, deste nosso vídeo. Vou iniciar pintando, então, a vela, essas duas velas. Uma delas eu vou fazer com amarelo canário, o amarelo ouro e o branco. E a outra eu vou fazer, então, com o cinza lunar, tá? Então, são as duas cores que eu vou usar, então, nessas velas aqui, que estão aqui, tá? Então, a gente inicia sempre, eu vou iniciar pela parte que está por cima, né, que vem vindo ou descendo para baixo no tecido. Esse tecido já tem um crochê vermelho e na ponta tem um verde, tá? Um verde pinheiro que vai combinar com as folhas, certo? E o vermelho eu vou pintar então o top e uma dessas bolas aqui que são aqui, certo? Vou aproximar um pouquinho mais a câmera para facilitar então. Vocês já viram todo o nosso modelo, né? O nosso desenho. Para facilitar aqui, eu vou aproximar um pouquinho mais aqui. Vou usar o diluente, já tenho aqui nesse meu potinho aqui, tá? Eu tenho o diluente, que eu vou usar para ajudar no deslize, então, das tintas, certo? Então, começando com esta vela de baixo, essa aqui que está aqui. Deixa eu ver se consigo aproximar um pouquinho mais a vela. Vamos ver. Ali, tá? Então, nós vamos fazer assim. Vou usar um pouco de diluente, vou passar aqui assim, ó. Pra facilitar, né, o deslize da tinta. Eu gosto de passar um pouco de diluente nesse tecido que a tinta, ela fica com mais... desliza melhor, né, no tecido e ela absorve também muito bem a tinta. Então, vou passar aqui em cima também, ó. Onde vai vir a parte branca. Tá? A cera da vela eu vou fazer na parte branca, eu sempre procuro fazer isso. Tá? Então, vou começar usando o amarelo canário, pintando aqui assim, ó. Tô usando um Pituá 462-2, porque como o desenho ele é grande, então eu gosto de esparramar bem, e ele esparrama muito bem o Pituá na trama do tecido. É um tecido muito bom, é um tecido que eu compro em metro, aí eu posso fazer a largura que eu quero, tá? Eu não gosto quando o pano é muito estreitinho, então eu faço a largura que eu quero, e essa trama é muito boa de pintar. Então, eu fiz assim, ó. Agora, com o pincel lixado, número 10, eu vou com o amarelo ouro, então, fazendo os contornos dessa vela aqui, ó. Para fortalecer um pouquinho essa vela, dar um contraste, fazer uma sombra, ó. Eu vou colocando, então, o amarelo ouro aqui assim, ó, tá? Eu gosto sempre de pintar
num desenho aquilo que está por baixo. Eu só não pinto por baixo quando eu quero fazer primeiro um desenho e eu vou pintar um outro dia, continuar ele. Mas senão eu gosto sempre de pintar por aquilo que está por baixo primeiro, tá? Eu não fiz sombra nesse desenho, porque eu vou pensar ainda como é que eu vou finalizar esse desenho aqui. Como eu não sei ainda bem como é que eu vou finalizar, se eu vou colocar uma sombra ou não, então eu deixei para fazer depois. Só que a sombra, para ser feita depois, tem que estar com a tinta essa aqui já seca, tá? Então, não tem problema não de fazer a sombra depois. O fundo, né? O fundo do tecido aqui, que dá um realce muito bonito também na trama do tecido, no desenho dele. Fica muito bonito a gente fazendo um fundo. Mas então eu vou pensar como é que eu vou fazer. Se eu vou usar um stencil, eu tenho um stencil natalino, muito bonito. Então, se eu vou usar ele, então posso fazer depois também, não tem problema. Como posso fazer antes, se eu quisesse. Mas vou ver como é que vai ficar então essa nossa pintura. Estamos com essa série de moldes para o Natal. Já foram postados alguns vídeos, que já tá também sendo visualizado por vocês, com os motivos de Natal. E esta época a gente pede, né? Pede uns motivos também natalinos, que ajudam também a dar um visual diferente nas nossas casas. Onde eu passei o amarelo canário, eu tô dando uma luz nessa nossa vela aqui, ó. Então, se observem que eu tô colocando aqui assim, ó. É uma luz, tá, pessoal? Porque fica diferente, fica mais clara. E depois eu vou fazer a vela, então, com o branco. Tá? Ó, sempre misturando bem as tintas. Não se esqueçam, porque não há uma dualidade, né, na pintura. Sempre misturar bem, fica bem legal. Se você que está chegando e está assistindo pela primeira vez o nosso canal, siga ele, se inscreva, que nós estamos com uma meta de chegarmos a 1000 inscritos, tá? Vamos dar uma força para o canal, vamos se inscrever, deixe o seu joinha ali, assim vocês incentivam o canal, certo, pessoal? Olhem só, vocês observem que eu fiz uma luz aqui no meio dessa vela aqui, ó, tá? Porque ela vai dando uma claridade também, isso faz parte, não fica muito forte daí, olha só. Então, misturando sempre, não deixando ela seca, tá? Deixa assim, ó. Agora eu vou pegar um outro pincel, um pincelzinho menor aqui, para fazer a cera da vela, tá? Então, eu vou pegar o branco, e vou colocar aqui assim. Deixa eu puxar um pouquinho para cá o pano para vocês observarem bem aqui, ó. Tá? Vou pegar o branco puro, ele é puro aqui, ó, para não... E vou fazer então essa cera da vela aqui, ó. Esta pintura foram os moldes que eu fui criando agora, criei para esse tempo de Natal. Tá, gente? Eu já coloquei outros vídeos com motivos de Natal, e nessa cera aqui eu usei uma tinta, não é tinta, é um dimensional branco, esse aqui, ó, tá? Brilhante. Eu vou colocar no final aqui, depois que estiver bem seca essa pintura, essa tinta, eu vou colocar então ele por cima. Ele não é um acripuff, ele não é que sobe, que cresce, sabe? Mas ela deixa um detalhe, um realce bem bonito. Fica bem brilhoso, né? Ele deixa a pintura bem assim, bem bonita, bem brilhosa. E é um detalhe, né? Para quem gosta de brilho, tá?
ela fica bem bonita. E eu vejo que algumas das minhas alunas gostam muito quando tem esses detalhes brilhosos. Então, pensei, vou colocar esse ali. Não peguei a Acripuff, tá? Não é a Acripuff. Pode, quem tem Acripuff, pode colocar também a Acripuff, não tem problema. Eu tô colocando bem a tinta branca aqui, ó, tá? Mas como esse dimensional branco ali que eu tenho, isso aqui acaba se sumindo porque eu coloco por cima, tá? Então aqui assim, ó, vou colocar aqui assim, ó, na parte de cima aqui da nossa vela, tá? Vou colocar um pouquinho desse amarelinho aqui assim, ó, no meio, como se estivesse entrando dentro da nossa vela, né? E depois, como eu vou botar esse dimensional, então aqui também vai sumir um pouquinho, tá? Não tem problema. Então, eu vou deixar assim essa vela aqui, tá, pessoal? Agora eu vou fazer a outra vela. Deixa eu lavar esses pincéis aqui. E vamos fazer a outra vela, então, cinza, tá? Cinza lunar. É a cor que eu vou usar para fazer essa outra vela aqui. Um cinza lunar. Gosto também de fazer com cinza lunar. Eu acho que fica bem bonita a vela com cinza lunar. Vou fechar essas tintas aqui que eu tenho. Tá? Assim. Vocês observem que eu fiz um acabamento bem em torno do risco. Tá? Vocês já viram em vídeos passados, quem não se aproximou ainda, não viu, como é que eu tiro os meus moldes. É uma maneira muito boa, fácil. Os moldes ficam bem visíveis, podem observar. Ficam nítidos. Não borra. Olha, eu tenho meus moldes há muitos anos. Porque eu ensino pintura já faz muito tempo. Ensino em projetos sociais, tenho muitas alunas minhas, muitas pessoas que já passaram por mim como alunas. Na verdade, eu já perdi a conta de quantas pessoas passaram por mim já, eu ensinando pintura. Então, eu já pinto há muitos anos mesmo, muitos anos. Então, aqui nós vamos fazer, então, a vela de cor cinza, cinza lunar, tá? Então, vou iniciar por aqui por baixo, aqui assim, ó, fazendo bem esse contorno aqui também, na junção dessas duas tintas. Observem aqui assim, ó. Aqui nós temos um top, eu quero colocar bem em cima do risco, para que o risco fique bem tapadinho, né? E se por acaso, quando a gente pinta e o risco não sai, porque é uma pasta que a gente usa, se chama pedra carvão. Se vocês observarem um vídeo que eu já coloquei ali, ela é uma pedra que é diluída em querosene e ela é muito boa para a gente tirar os nossos riscos. Trabalha só no fazer o risco, tá, pessoal? Mas também vocês têm para a vida toda depois. Porque eu perdi já os anos e quantos já eu tô com esses moldes ali, certo? Então, observe assim, ó, passando bem no risco, tá? Bem nas laterais, acabando bem, fazendo um bom acabamento nessas pinturas. Uma pintura bem feita é ter um bom acabamento, sem ficar aquela sombra meia fosca, meia com a tinta para fora do risco, não. Tem que cuidar muito bem. Então, olhem só. Estou usando a cor cinza lunar. Qualquer dúvida, gente, depois que eu nos comentários, sempre procuro responder a todos os comentários. Então, qualquer dúvida, pode deixar. Tá? E alguma coisa a respeito do risco, das cores, tá no guia de cores, já está anexado ali nos comentários deste vídeo. Tenho o guia, a foto com ele pintado e a foto preto e branco. Então, aqui assim, ó, para dar uma claridade, uma luz,
nessa nossa vela. Observe, eu faço uma claridade aqui assim, ó. Coloquei um pouco do branco, tá? Geralmente pelo meio. Aqui assim também vou colocar uma luz. Tô usando o branco para fazer isso, certo? Ó, e misturando bem essas tintas aqui. Certo? Fiz essa parte ali. Agora eu vou pegar o pincel de novo, o pincel que eu usei antes. Esse pincel que eu usei agora foi o pincel número 10, tá? Que eu fiz com cinza. Agora eu vou usar esse pincel, que ele é o número 6, já tá um pouquinho apagado. Mas é o número, não, é o número 4. Ele é da Condor também. E colocar aqui assim, porque tem que ser um pouquinho menor. Sempre usem o pincel do tamanho do seu molde. Não adianta pegar um molde grande e usar um pincel pequenininho, porque a tinta fica muito marcada e além de vocês demorarem demais. Tá, gente? Então, vão acompanhando o vídeo aqui que eu vou fazer toda essa parte aqui branca da vela, da cera da vela. Como eu vou fazer isso aqui por primeiro, quando eu terminar a minha pintura, já vou poder botar o tridimensional, tá? Pra vocês verem como é que vai ficar bem bonito, brilhosa. Esta época a gente pede, né? Por favor, pede muito brilho. Vocês sabem disso. Pede muito brilho. Faz parte da época que a gente está vivendo agora, esse tempo natalino. Tempo de enfeitar a nossa casa. E o brilho não é só na pintura, mas é o brilho que a gente leva por dentro também, que a gente tem por dentro de nós. E acaba refletindo também naquilo que a gente faz. Então, observe aqui, eu tô colocando o branco, é a cera que cai da vela, né? Toda vela, geralmente, ela tem esse detalhezinho, que é esse branco aqui. A pintura, ela é arte, então a gente é muito criativa. Aqui assim, ó. Então, fizemos aqui assim, vou botar um pouquinho do branco aqui perto do pavio, aqui assim, para dar um destaque. Tá? Vou colocar um pouquinho do branco, detalhar melhor esse meu lado aqui assim, ó. Aqui. Depois ele vai vir com o branco que eu vou fazer, né? Então, vai ficar legal, tá? Vou aproveitar, fazer bem o arremate aqui assim, ó. Porque agora depois nós vamos fazer o top. Aliás, antes do top, nós vamos fazer as folhas. Tá? Vou deixar bem descritivo aqui como é que a gente faz essas folhas aqui. Assim, ó, tá? Tem uma luz que eu coloquei aqui com branco, aqui. A luz aqui também no amarelinho aqui também. Ficou bem legal. Certo, pessoal? Então, as nossas duas velas são assim. Vou pegar a tinta preta que eu tenho aqui. Já vou deixar pronta também com o pavio. Pra vocês verem que a nossa vela já vai ficar prontinha. Então, o pavio aqui assim, ó. Aqui nesta outra também. Um pincelzinho que eu tenho aqui, que é filete, que ele é meio chanfradinho, tá? Assim, só pra dar um realce. Ali. Certo, pessoal? Então, nossas duas velas são prontas. Eu vou pintar agora, então, estas duas folhas aqui, tá? Como este desenho aqui, ele tem 7 folhas iguais a essas, então eu vou pintar essas duas, depois eu vou dar uma adiantada, então, no desenho, depois eu volto para nós pintarmos o top, certo? Então, como é que eu vou pintar essas folhas aqui? Eu vou usar
as cores que eu estou usando agora que são próprias desse tempo de Natal. Vou botar mais aqui embaixo da câmera, aqui só vocês podem visualizar melhor. O verde veronese, o verde pinheiro, tá? O pântano e o branco. Talvez vocês olhando assim do vídeo, pode não parecer bem nítido as cores, mas são verdes próprios desse tempo, tá? Verde veronese, verde pinheiro e o verde pântano. Todos os motivos que eu estou pintando agora nesta época de Natal estão usando essas cores. Então, eu vou pintar 2 folhas agora e vocês vão poder observar depois, então, todas elas pintadas a partir dessas 2 folhas que eu pintei, certo? Então, vamos lá. Eu já coloquei o diluente aqui, nesse meu potinho. Ganhei hoje esse potinho aqui, me deram de presente, então tô usando. Eu sempre uso também uma lajotinha, mas hoje tô usando então este aqui, tá? Vou passar o diluente aqui nessas folhas aqui, ó, um pouquinho aqui assim, para que a tinta possa deslizar e penetrar melhor nas tramas do tecido, tá? Já vou adiantar, passar nessa outra folha também, que assim pode observar. Assim, ó. E eu vou pintar então esta folha aqui, iniciando com ela. Então, o verde veronese, começo do lado de cá, fazendo sempre um bom contorno, tá? Olha, observe, está bem em cima do risco, tá? Bem em cima do risco. Vou passar aqui assim, ó. Depois eu venho com o verde pinheiro também para dar uma sombra, então, nessa nossa folha aqui, ó. Verde veronese. Vou usar o verde pinheiro, já iniciando de baixo aqui, ó, porque vai dar uma sombra, né, nessa nossa folha aqui assim, ó. Observe. E essa cor de verde é a cor do crochê, como eu falei antes. Eu estou combinando, então, o crochê com essa cor. Como eu já disse antes, eu gosto muito de combinar o crochê ou o tecido que eu vou usar. Tem alguns coloridos que eu usei tecido, que eu gosto de combinar para que fique bem bonito, bem... Eu acho que o conjunto, ele dá uma harmonia quando a gente combina bem as cores. O desenho, ele se torna mais gracioso. Então, aqui assim, ó, passei esparramo aqui, eu misturo bem essas tintas aqui que eu tenho, né? Misturando bem as 2 cores aqui, tá? Vou usar um pouquinho do pântano, aqui assim, mais na parte do fundo aqui, fazendo um sombreado nessa nossa folha aqui. Aqui assim, ó. E com esse mesmo pântano, eu vou fazer então as nervuras. Aqui assim, ó. Fazer com o mesmo pântano. Vou fazer então aqui as nervurinhas aqui assim, ó. Aqui, ó, também. Aqui assim, ó. E aqui assim. Observe que eu estou fazendo as nervuras. Vou afastar um pouquinho a câmera que talvez pegue melhor a cor. Ela parece um pouco escura, mas ela tá bem clara. Vou usar para fazer a luz nessa nossa sombra, então, a luz dessa nossa folha, o branco. Então, coloquei já um pouco de branco no pincel, misturando um pouquinho com o veronese, tá? Então, fazendo assim, ó. Aqui também. Aqui assim, você observe que ele dá uma claridade, né? Aqui assim, ó. Tá? Aqui assim também. Depois vocês vão poder observar a foto que eu vou deixar anexada para vocês observarem como fica bem nítida essas cores que eu estou usando. Certo?
Olha, tá? Ela dá uma luz. Isso, como é que eu fiz? Olha só, bem bonita, tá, pessoal? Tá bem bonito. Vou pegar um pouquinho mais do branco com o veronese, fazendo uma mistura aqui nesse recipiente que eu tenho, para botar aqui na ponta também uma luz com ela. Aqui assim, ó. Sério. Pronto, com o veronese, se precisar um pouquinho aqui. Por quê? Porque eu quero fazer um bom acabamento nessa folha aqui. Não gosto quando não fica bem acabada. Tá? Então, observem. Ó, essa folha tá bem bonita. Nervurinhas delas estão bonitas também. Vou fazer aqui essa aqui. Ficou bem legal mesmo, tá? Vou para outra folha agora, essa aqui do lado. Inicio novamente com o verde veronese. Vou começar aqui pelo meio, porque o pincel deve estar um pouquinho sujo do verde pinheiro. Então, para não ficar logo na ponta com a cor, né, diferente, já tirei. Então, aqui assim, ó. Tá. Aqui assim, ó. Fazendo bem os contornos. Eu sempre exijo das minhas alunas, façam bem os contorninhos. Não deixem sombra. Parece que não está feito um bom acabamento. Olhem só, se observa como é que eu estou fazendo, eu gosto de uma pintura bem acabada. Tá? Que é assim, ó. Dá para vocês observarem quando eu pinto, né? Que eu faço esse acabamento bom. Vou usar agora o verde pinheiro para fazer esse acabamento aqui embaixo. Acabamento não, fazer essa sombra. Aqui assim. Aqui eu tenho uns azevinhos que vai vir depois. Ele tá por cima disso tudo, vou vir depois. Só não faço o desenho que está por baixo quando realmente eu tenho, quando eu não posso. Mas se não, sempre quando eu puder, eu vou fazendo o desenho por baixo sempre primeiro. Porque ele dá e por cima eu posso até passar um pouquinho em cima do risco, que não tem problema. Se vocês ouvirem alguns barulhos, gente, que vem de fora, tá? A gente está com o pessoal ali na rua movimentando, então pode haver alguns barulhos diferentes. Estou usando aqui, então, o verde pântano, fazendo, então, o acabamento aqui por baixo, tá? Que é assim, ó. E com esse mesmo verde pântano, então, eu vou fazer a nervura que é assim, ó. Nervura que é assim. E aqui assim também, ó. Vou pegar um pouquinho. Eu sempre tiro um pouco na minha lajotinha para não ficar muito forte, ó. Certo? Agora, com um pincel menor, eu vou pegar aqui, ó, o verde veronese. Assim, ó. Eu vou tirar um pouquinho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Com um pouquinho do branco, faço uma misturinha, tá? Por quê? Porque dá uma claridade mais do que o verde veronese só. Com o branco, e não boto o branco puro, tá? E aí eu vou fazer aqui assim, ó. Tiro aqui assim, ó. Pincel bem leve na mão, quando eu inicio na pintura aqui, ó. Observe que fica bem, já dá uma luz, ó. Uma luz aqui. Uma luz vindo daqui também, ó. Desse lado de cá. Assim. Observe. Ele ganha um realce na pintura. Vou colocar também um pouquinho do lado de cá. Assim, ó. Principalmente vindo aqui da parte de baixo. Do meio, né? Do meio pra fora. Do meio pra fora. Certo? Então, vocês observaram essa riga aqui, como é que tá? As nervuras
né? Ficam bem clarinha, fica bem bonito. Então, as nossas duas folhas estão assim pintadas, estão bonitas. A gente visualizando daqui, vendo ela presencial, né, é melhor do que vendo online. Tá bem nítida, tá bem acabadinha essa nossas folhas aqui, esse nosso desenho aqui, tá? Então, observe. Certo? Então, agora eu vou adiantar um pouco esse desenho, pintando as outras folhas, depois eu volto. Então, já pintei as folhas. Agora, vou pintar, então, esta bola aqui, porque ela está por baixo do top e por baixo desta outra bola aqui, desta folha também. Então, eu vou iniciar pintando esta bola aqui. Vou passar o diluente, tá? Neste tecido aqui, na trama deste tecido. Que é assim, ó. E vou usar que cores aqui? Eu vou usar o azul Caribe, tá? E o azul Cobalto, tá? Duas cores que eu vou usar nesta bola aqui de Natal. Então, vou iniciar com o azul Caribe, fazendo aqui assim o meio, porque também depois eu vou querer colocar uma luz, aqui assim. E no fim eu vou também usar um stencil, gente, para dar uma enfeitada nessa nossa bola de Natal, né? Fica mais delicada. Então, vou passar aqui pelo lado o azul cobalto. Fazendo bom. Tô com o pituá, mas eu tô cuidando bastante. O pituá, ele é danadinho, porque ele é redondo. Mas depois eu vou usar o outro pincel. Então, misturando bem as tintas aqui com o meio. Tá? O azul cobalto aqui assim, ó. Observem. Misturar bem essas tintas aqui assim. Botar um pouquinho pra lá, aqui pra dar uma claridade, uma luz. Ficar mais claro. Vou botar mais um pouquinho de azul cobalto aqui assim, ó. Tá? E vou mudar de pincel. Vou usar agora um pincel lixado. Pincel que eu uso e que eu gosto de usar. Que é esse pincel número 10 aqui, ó. Tá? Esse pincel aqui, ó. Então, é um pincel lixado. Eu gosto de usar esse pincel. Então, vou com azul cobalto aqui. Vou fazendo, então, bem o contorno dessa bola aqui, ó. Pode observar. Passando um pouquinho aqui por cima para não ficar nenhum espaço vazio. Assim, e misturo com a outra tinta DK, tá? Fazendo bem o contorno dessa nossa bola aqui. Olha aqui, ó. Que é assim também, ó. Tá? Fazendo bem o contorninho aqui. Misturando essas duas tintas aqui, ó. O azul Caribe com o azul cobalto. Aqui, ó. Passando aqui assim. Para que a trama fique bem mescladinha. Vou usar aqui assim, então, o azul cobalto para finalizar aqui assim, ó. Essa nossa voltinha aqui. Assim. Usando todo ao redor da nossa bola, eu tô usando o azul cobalto, tá? Então, um pouquinho mais de diluente aqui assim. Observem que eu tô misturando, né? Que o azul cobalto venha nas tramas, então, dessa nossa bola, desse azul Caribe que eu coloquei. Como aqui parece estar mais ou menos metade, um pouquinho mais para cima, perto desse azul, a cor, então eu vou deixar aqui assim, ó. Tá? Não vou usar o azul cobalto na parte de cá, vou deixar aqui assim, ó. Certo? Assim. Tá? Eu quero usar, então, o azul marinho para dar um fundo aqui assim, ó. Porque assim, como ela está por baixo, eu vou ter que colocar o azul marinho.
O azul marinho vai dar uma profundidade nessa bola aqui de Natal que está por baixo, tá? Vou carregar um pouquinho aqui nessa parte aqui, ó. Que é a parte que encosta, né, na bola. E agora eu vou então fazer uma mistura assim para não ficar uma dualidade nessa nossa tinta aqui, nessas cores aqui, ó. Observe que já deu um pouquinho mais forte, né? Uma sombra aqui assim do nosso dessa cor, dessa bola aqui, ó. Então, isso ajuda bastante quando a gente tem uma bola por baixo, assim, quando tá por baixo sobre o outro motivo, né? Ela tem que usar um pouquinho mais escura para fazer a sombra, tá? Então, aqui assim, deixei assim, ó. Certo? Vou pegar um outro pincel, agora quero fazer a luz. Então, outro pincel eu vou fazer branco. Vou colocar o branco aqui como luz nessa nossa bola aqui. Só tô contornando bem aqui o desenho aqui, para que não fique duas cores, né? E não fique borrado, como se fosse borrado, assim, ó. Eu gosto de fazer bem feitinho aqui assim, ó. Tá? Então, mistura aqui assim, ó. E aproxima aqui assim. Assim. Então, vocês viram que ficou uma cor mais forte aqui, que é a cor da sombra, tá? Da sombra dessa nossa bola aqui assim, ó. Então, eu vou pegar agora um outro pincel para nós fazermos a luz. Então, nós vamos fazer o top aqui. Estou passando o diluente. Quase finalizando aqui assim. Ok. Então, o top já está aqui, tá? Vou iniciar com o vermelho vivo. Onde que eu vou botar o vermelho vivo? Vou botar o vermelho vivo nas pontas, nas beiradinhas. Aqui assim, ó. No meio eu quero usar o amarelo ouro. Então, vou passando assim, ó. Vou mesclar o amarelo ouro junto com o vermelho. Tá? Para fazer uma cor diferente. Depois eu vou ter que fazer o fundo, né, gente? Sombra, como a gente fala. Assim, ó. Tem que passar um pouco do vermelho vivo aqui. Aqui assim. Aqui assim também vou passar o vermelho vivo. Tá? Vou vir com o púrpura nessa parte que é mais próxima, aqui assim, ó. Já fazendo as listas que eu tenho aqui. Assim. No outro lado também vou usar o vermelho vivo. Oh, desculpa, o púrpura. Dando uma suavizada. Assim. Na parte de fora também o púrpura. Certo? Nessa parte aqui também eu vou usar o púrpura, que é a parte de dentro do top. Observem. Vou usar o púrpura. Aqui na ponta eu vou usar o berinjela para dar profundidade nesse nosso top. Tá aqui assim, ó. Tô usando o púrpura. Já vou colocar então o vinho. Tá? O vinho nessa parte aqui assim, ó. Vai dando a profundidade nesse nosso desenho aqui.
Observe que eu tô chegando bem na trama, né? Bem na borda da nossa vela aqui. Aí, agora eu vou esfumear um pouquinho aqui pra misturar essas tintas aqui, ó. Tá? Tô misturando o vermelho vivo com o púrpura e com o vinho. Observem aqui assim. Vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Nesse lado de cá. Então, vou passar um pouquinho o púrpura. Aqui assim, ó. O vermelho vivo. Aqui assim. E esfumeando. Para que não fique uma separação de cores. Tá? Não estou usando ainda o amarelo ouro para não sujar o pincel. Eu quero continuar nessas cores que eu estou pintando aqui. Tá? Quando eu terminar aqui com as minhas cores, eu vou usar o amarelo ouro depois. Ok? Antes do berinjela, eu vou usar o amarelo ouro, então, aqui assim, ó. No meio, para dar um realce. Assim. Depois eu vou usar também um pouco o berinjela aqui para dar um fundo no nosso top. Tá? Agora eu vou usar o berinjela, aqui assim, ó, para fazer a parte de dentro do nosso top. Tá? Antes eu vou botar um pouquinho do vinho aqui assim. O vinho, ele também é uma cor forte, então vai ajudar a juntar as tintas, a fazer o entrelaçamento dessas tintas aqui, ó. Aqui assim, ó. Tá? E vou botar então o berinjela, que é a cor mais forte que eu tenho aqui nesses tons mais avermelhados. Ó, observem. Tá? E vou puxar para cá. Então, essa é a profundidade do nosso top. Tá vindo para cá a profundidade. Vou pegar um outro pincel para fazer um bom contorno aqui do lado. Vou pegar o vinho e vou fazer aqui, ó. Para fazer esse acabamento. Que é a voltinha do nosso top aqui embaixo. Olha assim, ó. Tá? Eu fiz a parte de baixo com púrpura. Vou deixar ainda o púrpura com a base aqui desse nosso top. E vou fazer aqui então uns riscos com o berinjela. Porque o berinjela está dando uma profundidade então para o nosso top aqui. Assim. Certo, gente? Depois, quando eu terminar, eu vou fazer uns riscos aqui, ó, para dar um detalhe nesse nosso top aqui. Agora eu vou fazer bem o contorninho aqui assim, ó. Porque esse top, ele está por cima da vela, tá? Nosso top, ele está por cima da vela. Isso é muito interessante a gente perceber isso. Aqui, ó. Então, ele tem que estar bem finalizado aqui assim. Né? Não pode... Aqui assim, ó. Tá? E com o amarelo ouro, eu vou puxar aqui assim, ó, aquilo que eu passei antes com assim, ó. Certo, gente? Depois, para vocês observarem, eu vou fazer um enfeite aqui nesta parte mais clara que eu fiz. Com o próprio berinjela, eu já vou dar uma profundidade aqui assim, ó. Ó, acompanhando o risco. Tá, gente? Acompanhando esse risco, eu vou dando uma profundidade dessa forma.
Vamos fazer o outro lado do top agora. Então, vamos pro lado de cá. Mesma coisa como a gente fez esse ali. Começamos com o vermelho vivo. Vermelho vivo eu fiz aqui assim, ó. Vou dando uma... contornando bem essa parte aqui. No meio também, porque depois eu faço um entrelaçamento com o amarelo ouro, tá? Que assim também é a mesma coisa. Um pouquinho tem que colocar do vermelho, para dar essa cor que foi fundada aqui, né? Colocar bem forte aqui assim, então, o amarelo, o vermelho vivo. Lembre que eu já passei o diluente nesse aqui. Que a parte de cima também. Observe que eu venho até aqui assim, ó. Não vou até a beiradinha dele, tá? Sim. Agora, com o púrpura, eu vou dar sequência aqui, ó. O púrpura. O púrpura vai fazer a ligação entre o vermelho vivo e o vinho, tá? Se vocês não têm essas cores que eu estou pintando, se o crochê de vocês tem outra cor, vocês podem fazer no tom que vocês querem de cor, tá? Não precisa ser nesse tom aqui que eu estou usando. Como eu já falei, estou fazendo nesse tom porque o meu crochê, o crochê desse pano é neste tom. Então, estou mesclando aqui assim, tá? Ok? Vou usar o púrpura como eu usei aqui embaixo, que é assim, ó. Tô usando ele para dar, então, fazendo fundo aqui, assim, o encontro, então. Às vezes eu mudo de pincel, esse aqui é o 4 da Condor, porque para fazer, às vezes, as voltinhas, fazer ele menorzinho, fica bem melhor, certo? Vou usar agora o vinho para fazer os outros detalhes, por exemplo, que nem aqui em cima. Vocês observem que ele dá uma finalização nesse nosso laço bem forte. Aí eu mesclo bem essas cores para fazer, né, igual o do outro lado. Aqui, tô puxando um pouquinho para mostrar para vocês. Vou puxar isso aqui pro lado. Que é assim, ó. Tá? Aqui assim. Um pouquinho do nosso vinho. Essa partezinha aqui assim. Também nessa parte de baixo. Assim. Assim. Eu coloco também um pouquinho do vinho nessa junção aqui do berinjela e do púrpura. Observem que eu coloco um pouco do vinho para não ficar tão assim, duas cores tão fortes se misturando. Então o vinho ele dá um tom bem legal para a gente fazer essa mesclagem. Então olha aqui, ó. Agora eu vou fazer essa profundidade, que é o top que está por dentro, né? O laço, como a gente fala. E eu não vou deixar assim, tá? Eu vou mesclar essas cores aqui. Sempre arredondando assim.
círculo circular, né? Uma forma circular para poder a trama penetrar direitinho no nosso tecido aqui. E vou mesclando. E a gente vai colocando assim, ó. Assim. Vou usar agora o amarelo ouro para fazer a parte do meio, parte central, né? Vou pegar ele aqui assim. Criei um fiozinho aqui dentro dessa minha tinta aqui. Pronto, tirei. Aqui assim, ó, o amarelo ouro, coloquei por cima do vermelho vivo e dá essa cor bem bonita. Não sei se no vídeo tá aparecendo, mas tá ficando uma cor muito bonita com essas duas cores que eu tô usando. Do vermelho vivo com o amarelo ouro. Ó, dá um realce, sabe? Ficou bem legal, tá? Bem legal mesmo. Vou usar um pouquinho do vermelho para colocar na parte de baixo, aqui assim. Ótimo. Vou pegar o berinjela para fazer então aqui assim, ó. A sombra, então, deste nosso top aqui, ó. Assim. Tá? Vou mesclar com o meu pincel maior, que penetra melhor nas tramas. Ali, mesma coisa aqui, ó. Sempre acompanhando o nosso tecido, o desenho, tá? Esse top tá muito bonito. Olhando assim, nossa. E depois vai ficar mais bonito ainda porque eu vou usar umas cores para dar um pouco de luz melhor aqui. Então assim, ó. Passando o vermelho. Misturando com o amarelo aqui no meio. Lembrando que eu tenho aqui 3 azevinhos, tá? Passar um pouquinho do púrpura também nessa parte aqui de trás, aqui do lado. Aqui vai dando a finalização, a voltinha quando a gente dá o laço no nosso top. Então, olha aqui, ó, fazendo bem essa curva, né? Essa finalização aqui, ó. Troco de pincel, porque quero pegar um pouquinho menor ele aqui. Tô usando o pincel número 4, que é esse, e o número 10. O desenho é grande, posso usar um número maior. E quando eu preciso trocar, eu troco para um número menor. E assim vocês façam a mesma coisa. Trocar para penetrar bem nas tramas aqui, ó, a tinta. Certo? Ok. Depois, como eu vou fazer os enfeites, vocês vão observar, vai ficar bem bonito. Teve um top que eu pintei que eu usei o stencil aqui, mas hoje eu vou fazer a mão livre. Vocês verem como é que eu vou fazer esse top à mão livre. Só que eu vou deixar secar, tá? Vou deixar secar. Tô cobrindo aqui um pedacinho
Vou deixar secar esse top e vou fazer aqui os azevinhos. Tá? Os azevinhos, vou pegar esse outro pincel número 6, que é um pouquinho maior, número 6, e vou fazer então aqui assim, ó. Vou começar por esse aqui que tá embaixo, também com vermelho vivo. Veem que eu não estou misturando muita tinta diferente, estou procurando usar nesse desenho as tintas mais ou menos iguais para não ter muita tinta diferente no guia de cores. E também, se vocês não têm o vermelho vivo, pode ser o vermelho tomate, pode ser o vermelho fogo, pode ser o vermelho escarlate, o vermelho que vocês tiverem por aí, tá? Não precisa ser esse que eu tô. Esse aqui que eu tenho vermelho vivo, ele é um vermelho bem bonito, né? Quase ele puxa para um tangerino, né? A cor tangerino. Então, fica bem bonito. Vou usar agora o púrpura aqui embaixo. Assim, nessa voltinha aqui. Nessa aqui também. E nessa aqui também. E vou completar com o vinho. Tá? O vinho aqui assim, ó. Vou fazer primeiro essa partezinha aqui que tá aqui. Que essa é embaixo. Essa também que é embaixo. Fazer a sombra. Aqui assim, ó. Vou fazer aqui assim também, tem uma sombra. Nessa cor aqui, ó. Apagando bem todos os pontinhos brancos, né? Que às vezes a trama aparece um pouquinho. Aqui assim, misturando bem essas tintas aqui, ó. Tá? Você que está chegando no canal, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que a gente quer chegar à meta de 1000 inscritos. Tá, pessoal? Então, vamos dar uma força pro canal, ative o sininho, deixe o seu like, que daí vocês recebem sempre os vídeos novos. Quando a gente ativa o sininho, quando nós postarmos um vídeo, vocês recebem a notificação. Então, ativem ali o sininho, certo? Então, olhem aqui, ó. Vocês observem que estão os três aqui. Eu vou usar um pouquinho do branco com o vermelho vivo, tá? Já vou fazer aqui a minha misturinha aqui assim, ó. Com o vermelho vivo, para fazer um pouquinho da luz nos azevinhos aqui, tá? Então, começando por esse aqui. Aqui assim, um pouquinho. Isso aqui assim, ó. Nesse aqui também. Tá? E nesse outro aqui também. Aqui assim. Certo? Então, ficou com esses três azevinhos ali pintados desta forma. Eu vou só realçar um pouquinho a sombra nesse aqui de cima. Realçar, porque fica um pouquinho mais forte, fica mais visível. E nesse aqui de baixo, para parecer que tem um por cima do outro. Assim, ó. E aqui eu vou misturar essas duas cores aqui, para não ficar uma dualidade nas cores. Assim. Esse aqui também, mesma coisa. Certo? Depois, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o meu branco puro, aqui. Botar uma pitadinha aqui de branco, aqui assim, ó. Porque na pontinha desse aqui, eu vou colocar um pinguinho de sépia, tá? Os azevinhos, ele tem uma manchinha aqui na pontinha, se fosse uma sementinha. Que é assim, ó. Então, eu tô botando um pouquinho mais claro, justamente para dar esse realce. Ó. Esparramo bem, para misturar, não ficar tão destaque. Assim. Tá, gente? Então, pintei esses três azevinhos. Agora, nós vamos para a outra bola, que ela está por baixo. Observem que essa bola aqui, eu tô puxando o pano um pouquinho mais para cá. Ela
está por baixo. Então, nós vamos pintar esta bola aqui. Que cores que eu vou usar? Eu pensei em usar o amarelo ouro e o vermelho. Contornando, fazendo um pouquinho mais de sombra aqui com o vinho. Porque eu quero dar um destaque também para esse vermelho. Então, eu pensei, lavar os pincéis aqui. E pensei, então, fazer isso. Dar um destaque no vermelho. E vou pintar, então, essa bola mesclada, tá? Mesclada. Com o amarelo ouro, o vermelho e o vinho. Então, vou botar um pouquinho do diluente aqui, né, na minha tarjetinha. Aqui assim, nesse recipiente que eu tenho aqui, ó. Tá? Vou pegar ele aqui assim. Já tô com a cor. Esse pituá já tá com um pouquinho de amarelo. Vou fazer aqui assim, ó. Pintando um pouquinho mais na beiradinha aqui assim. Dando, então, a bola vai ficar mais suavizada. Apesar que eu vou depois fazer um stencil em cima dessas bolas aqui, tá? E no top eu vou fazer uma coisa à mão livre. Então, vou usar o meu amarelo ouro, como eu falei, misturando aqui assim, ó. Vou usar, em vez do vermelho, acho que eu vou usar o siena natural. Vou colocar o vermelho só nas beiradinhas. Tá? Vou colocar aqui assim, ó. Pra dar uma cor diferenciada nessa bola aqui. Aqui assim, ó. Aqui, tá? Agora, vou botar o vermelho um pouquinho aqui nas beiradas. Pra ficar diferente, né? E vou misturar. Olha a cor que vai ficar. Fica uma cor bem legal. Assim, ó. Tá? Tô diferenciando aqui. Como eu já estou beirando as bordas, vou usar, então, o pincel lixado número 10. Que é esse pincel aqui que eu usei antes também. Todo tempo eu uso esse pincel aqui. É um pincel que eu gosto muito, gente. Ele é velhinho, mas eu gosto muito desse pincel. Os pincéis, eu sempre penso que quanto mais velhos, melhor eles ficam. Tá? Que nem vinho, né, gente? Quanto mais velho, melhor fica. Então, fazendo aqui a borda, fazendo um bom contorno dessa borda aqui. Observe, tô fazendo aqui, ó, não deixando aparecer nada. Depois eu vou fazer, então, a puxadinho, né, dele. Já tô mesclando com o púrpura, que são as cores que eu vou colocar e mais nada. Ó, mesclando com o siena e o amarelo ouro. Então, mesclando, mesclando, mesclando. Que é assim, ó. Tô colocando do lado de cá o púrpura. Então, que cores eu estou usando aqui? O amarelo ouro, o siena natural, o vermelho vivo e o púrpura do lado de cá. Tá? Assim. Vou mesclar agora com o amarelo ouro. Quando a gente faz essa mescla, gente, a mão tem que estar bem leve, tá? Não pode ter uma mão pesada. Não dá pra gente exagerar. Mesclo aqui assim com o vermelho vivo. Bota um pouquinho do amarelo ouro para que a cor permaneça. Assim, ó. Certo?
passar por baixo dessa folha, né? Então, eu vou ter que dar uma mesclada e fazer assim, ó. Assim. Do lado de cá, eu vou querer fazer a luz. Aqui assim, ó. Porque ela está por cima da outra bola, então eu posso bem tranquila fazer a luz aqui assim, ó. Mesclando as tintas aqui, ó. Sem problema nenhum. Vou botar um pouquinho do púrpura do lado de cá. Vai dar um realce, então, nessa bola aqui. Depois, a folha, ela vem aqui por cima, vai ficar bem legal essa nossa bola aqui desse jeito, tá? Vou colocar um pouquinho mais de amarelo ouro, aqui assim, ó. E para fazer a luz, então, do lado de cá, porque a nossa luz está aqui, então a luz vou fazer aqui também. Vou botar um pouquinho do branco. Assim, ó. Tá? Assim, ó. Pincel bem leve aqui por cima, mesclando então essas cores aqui, ó. Certo, gente? Ficou bem legal a nossa bola aqui. Nossa, ficou bem bonito. Vou fazer então agora esses dois azevinhos que ficaram aqui, tá? Esses dois azevinhos. E daí depois vamos terminar com as outras duas folhas. Então, o nosso desenho quase finalizado. Vou fazer agora com stencil os enfeites aqui da bola, das duas bolas, e o enfeite do top. E também vou fazer uns ramos aqui assim, tá? Pessoal, se vocês ouvem algum barulho, tá? É o barulho que está passando ali, os carros na rua, a moto, ou dos bichinhos mesmos, certo? Então, eu peguei esse stencil aqui, ó. É um stencil que tem umas estrelas, mas não é estrela bem... São aqueles pingos que caem quando na neve, né? Que eles são assim representados, tá? Na pintura, no desenho. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Vou usar o branco, tá? Para fazer esse detalhe. Vou tirar bem o excesso do branco, certo? Vou aproveitar, misturar com um pouquinho do areia, para não ficar tão claro esse nosso desenho aqui. Então, tira um pouquinho do areia. E vou passar aqui assim, ó. Tirei o excesso do pituá, né? Tô aqui na esse recipiente aqui. Se chama godet, tá? Esse aqui, né? Esse aqui. Então, tirei aqui assim. Então, vou passar aqui assim, ó. A tinta já está seca. Então, pega bem mais fácil. Assim, ó. Tá? Com batidinha. Ó. É um detalhe, tá, gente? Aqui eu vou passar meio, então, vou botar meu dedo aqui pra tirar o excesso, pra não passar por baixo. Ó. Colocando aqui assim, só na beiradinha, ó. É um detalhe, gente, não é pra ser assim uma coisa muito chamativa. Assim, ó. E vou fazer um último pequenininho aqui assim na ponta, tá? Vou fazer um D2 também, que é assim, ó. Aqui assim, botando o dedo na frente sempre pra não sair além, tá? Eu só quero que fique na bola. Assim, ó. Tá, pessoal? Então, um detalhe pequenininho, certo? Não é muito chamativo, não quis fazer uma coisa muito chamativa nessa bola, preferi deixar assim, certo? Apesar que eu acho que eu vou reforçar um pouquinho só o branco nessa aqui do meio. Então, tem que ter muito cuidado para colocar de volta. Achar bem o local onde que... Aqui, ó. Pronto, já enquadrei. Coloquei de novo. Como ela tem a luz, né? Então, ela ficou mais... Ótimo. Beleza, tá? Nessa outra bola, a gente pode jogar muito sempre com os stencil. Eu tenho esse stencil aqui, ó, que é de uma letra, né?
esse stencil aqui, ó. Vou usar, então, esses detalhes que estão aqui nessa pontinha. Vou ver se consigo mostrar, ó. Esses detalhes aqui, ó. Aqui no branco, aqui, ó. Esse detalhe aqui só que eu quero usar, tá? Então, vou pegar só essa pontinha aqui pra fazer esses pequenos detalhes. Vou usar, pra fazer esse detalhe, não vou usar o branco. Vou usar a cor amarelinha. Acho que tá minha cor amarelinha. Deixa eu pegar meu amarelo ali. Peguei o amarelo canário, tá? E vou fazer, então, aqui assim uns detalhes. Vou começar por aqui assim, ó. Fazer aqui na curva, aqui assim, ó. Fazer uns detalhes nesta bola aqui, ó. Então, esse aqui é mais fácil. Não lavei o meu pincel. Vou, como a cor é clara que eu quero, vou fazer assim, ó. Só mexendo aqui pra ficar aqui assim, ó. Tá? Vou até em cima com ele. Eu quero todo ele. É um detalhe. É pra dar um efeito nessa nossa bola de Natal aqui. Olha que bonito que ficou. Muito bonito mesmo. Vou pegar agora só um pedacinho dele. Aqui assim, ó. Vou fazer um detalhe aqui assim. Não vou pegar todo ele. Então, novamente assim, ó. Tô botando o dedo pra segurar. Pra não ficar mostrando, né? Pra não ficar passando pro outro lado. Eu só quero esse detalhezinho aqui. Esse amarelo ficou muito bonitinho aqui. Às vezes a gente tem que ir descobrindo as cores também. Deixa eu ver aqui, faltou um pedacinho aqui assim, ó. Isso, ali. Aqui assim na ponta eu vou botar só esse detalhezinho aqui assim, ó. Tô jogando com esse stencil, tá? Então somente vou botar aqui assim, botar pra cá. Aqui assim. Aqui assim, ó. Observem, tá? Eu tô jogando com ele. Aqui assim eu vou colocar um outro stencil, não tão grande também, um pouquinho menor. Aqui até aqui assim só. Daqui pra cá. Um pouquinho mais de amarelo. Tirar o excesso. Tá, pessoal? Sempre tira o excesso. Depois com batidinha dela fica bem feitinho o nosso stencil aqui. Ali. Olha, tá muito bonitinha essa nossa bola. Agora eu vou fazer do outro lado pra cá, tá? Usando o mesmo desenhozinho aqui assim, ó. Um pouquinho menor, que assim, ó. Que é onde vai ter a nossa luz, aqui assim. Se por acaso não fica bem, a gente pode completar de novo mais um pouquinho. Quero chegar até o finzinho da bola. Ali. Ótimo. Então, os enfeites estão feitos aqui, né? O que eu vou fazer como detalhe nessa nossa bola, que eu acho que fica muito legal também, é fazer deixa eu pegar o meu filete aqui, pegar o amarelo ouro, tá? O amarelo ouro, e fazer um pequeno detalhe assim, que são detalhes, gente, tá? Aqui no próprio, assim, ó, no meio. Não precisa ser em todo ele, só pra dar um realce, como a gente fala, que é assim, ó. Ali. Observe que não é em todo ele, tá? E ele acaba destacando o enfeite. Aqui eu não quero colocar muito porque tem a luz, mas aqui é assim, ó, que é o enfeite nosso maior. Quem tem aquelas tintas douradas da dimensional, podem colocar também por cima aqui, tá? Não tem problema. Observe,
deu um outro... Não sei se no vídeo tá vendo direitinho, se estão observando, mas tá bem bonito esse nosso desenhozinho aqui. Tá bem bonito. Nesse decado também eu vou usar um pouquinho do amarelo ouro, fazendo só umas, como é uma estrelinha, fazendo uns raminhos aqui pra dentro. Assim, ó. Tá? Só assim. Só também pra destacar, não quero pintar, tirar o brilho que é do próprio desenho. Assim. Eu olhando daqui, tá ficando muito bonito essas bolas aqui. Vocês observaram que eu fiz a luz, tem que ter uma luz da vela, a vela brilha, desculpa, a bola brilha. Falou em luz, né? Logo pensei na vela. Essa vela aqui eu não vou fazer com ela acesa, tá, gente? Essa vela está com ela apagada. Vou deixar já o amarelo aqui, amarelo ouro, e eu vou fazer os detalhes desse nosso top. Como é que eu vou fazer os detalhes? Vou pegar o amarelo, aqui assim, ó, e vou fazer nessas curvas aqui, nesses riscos que tem aqui, fazer como se tivesse uma fita. Então, olha só. Observe que vai dar um pouco mais de luz, um pouco mais de claridade nesse nosso laço aqui, tá? Eu vou pegar o pincel aqui, ó, e eu vou fazer um pouquinho de luz nele. Aqui em cima, aqui assim, ó. A tinta já tá seca, então vai pegar bem essa nossa luz aqui assim, ó. Depois eu vou fazer o detalhe por dentro. Pouca tinta sempre usam, tá? Então, vocês observem, já tá aqui em cima. É só uma sombra, desculpa, uma luz. Aqui da mesma forma. É uma luz nesse nosso top. Quando a tinta tá molhada, se eu coloco o branco, ela suga muito, né? Fica muito diferenciado. E assim, ó, já dá um realce diferente. Tá? Observe que eu vou agora esparramar um pouquinho essa nossa luz. Daqui da mesma forma. Assim. E o top fica com um brilho diferente. Nossa, ficou bem bonitinho. Então, continuando aqui, fazendo isso aqui do top. Tá? Aqui assim, da mesma forma. Essa outra aqui também. Colocando aqui assim, ó, que é o nó, né, do top. Aqui assim, vou colocar. Três riscos aqui no meio do nosso top. Não lavei o pincel, porque nós estamos no mesmo desenhozinho, então não tem necessidade de lavar. Só fortalecer um pouquinho mais esse aqui. Assim. Vou fazer a mesma coisa no meio. Então, eu vou pegar aqui assim, ó. Observe que estou fazendo os mesmos detalhes, acompanhando a curva, tá? Do top, do risco, né? Acompanhando. Pertinho, mais perto, eu tô fazendo aqui, ó. Observe que eu tô fazendo mais perto. Assim, ó, acompanhando a curva.
certo? É um detalhe nesse nosso top, é como se fosse uma fita extra no meio desse nosso top. Então, da mesma forma, vem agora o lado de cá. Colocando aqui assim, ó. Bem aqui no meio. Isso aqui ajuda a dar uma luz nele, porque é um top que eu usei umas cores fortes, umas cores escuras, como o vermelho, o vinho, o uva, são cores fortes. Mas eu tinha a intenção já de fazer esse detalhe aqui no top, tá? Então, aqui assim, ó. Vou ajeitar aqui um pouquinho aqui. Isso aqui. E com esse aqui assim também. Ali. Muito bem, gente. Então, finalizamos o top. Tá? Assim. Ficou bem bonito o nosso top. Olhando daqui, a gente percebe que ele tem uma claridade. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho desse amarelo ouro também aqui assim, ó. Conforme a gente vai fazendo nossos desenhos, tá? Isso eu acredito que vale para todo mundo. A gente vai observando a pintura feita. E observando a pintura feita, a gente vai vendo onde precisa dar uns acréscimos, onde a gente pode fazer um retoque, porque tu vai pintando e cada pintura, gente, às vezes ela sai com uns detalhezinhos diferentes. Mas faz parte porque a gente está fazendo a mão livre, né? Olha só, fazer um aqui em cima também, que eu tô fazendo um contorno no nosso top. Que é assim, ó. É um detalhe bem pequeno. Os risquinhos são finos, tá? Tô usando filete, então não tem como fazer grosso isso aqui. Tô usando o filete com o amarelo ouro. Aqui. No meio usei o branco. Os detalhes foram branco e amarelo ouro. Olha, observem como já deu outra cara. Então, agora, a última coisa que nós vamos fazer agora, tá? A última coisa é nós fazermos uns ramos para deixar o nosso desenho, eu acho que mais preenchido, tá? Nós vamos fazer uns ramos. Eu vou pegar a tinta sépia, vou fechar aqui essas cores que eu tenho aqui aberta. E vou a sépia com o verde pântano, tá? A sépia, o verde pântano e depois o pistache. São as cores que eu vou usar para fazer esses ramos aqui, certo? Se precisar uma luz, eu vou dar com o areia. O areia é uma cor que eu gosto bastante. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer primeiro, procurar dar uma sombra. Com um pouquinho de clareador, para não ficar muito forte. Tá? Misturando o sépia com o verde pântano. Então, fazendo assim, ó.
Então, nós finalizamos agora esse motivo de Natal, tá? Vocês viram que eu fiz os galhos, eu deixei o vídeo correr agora porque só estava finalizando. Então, fiz os galhos, esses raminhos verdes aqui. Terminei o detalhe aqui no laço. Então, pessoal, tá pronto o nosso risco, certo? Então, bora lá, se inscrevendo no canal, vamos atingir a meta de 1000 inscritos, tá? E vamos dar uma força, sempre curtem os vídeos que vão sendo postados e vamos praticar, vamos fazer esses desenhos bonitos que é este tempo de Natal, certo? Então, bora lá, misturando as tintas.